vira um sentimento, que vira uma atitude, que vira um resultado. E se você continuar, vira um hábito. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o seu pensamento. O que você tem deixado entrar aqui, ó, no seu pensamento, que a Bíblia chama de coração. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast A Palavra do Dia. Eu sou Júnior Coelho. Eu sou Carla Coelho. Noel Coelho. E hoje nós vamos falar de Provérbios 4. Né? O que esse tema aí, o que esse capítulo tem a nos ensinar. Verdade. E o tema é sabedoria. Então a gente vai falar sobre sabedoria. Mas já responde aqui, você tem vontade de adquirir sabedoria? Responde aqui embaixo que a gente quer saber mais. Então vamos começar, gente? Vamos lá. Esse que é um provérbio muito importante, ensina várias coisas sobre comportamento humano, sobre o que é importante na vida do ser humano, na vida, eu acredito também na relação pai-filho, né, que vai demonstrar aí o poder das palavras de um pai que instrui corretamente o seu filho. Mas, enfim, vamos desenrolar isso aí, você vai perceber que tem muitas coisas importantes e relevantes nesse provérbio que fazem toda a diferença. Vamos lá. Mas, então, é só para a gente discorrer sobre Provérbios 4, primeiro a gente precisa entender. Então, rapidamente, para a gente contextualizar, Salomão fala da sabedoria ali, e em 2 Crônicas 1, a gente vai precisar ler isso aqui para entender qual momento Salomão adquiriu sabedoria. Né? Vamos lá? Então, 2 Crônicas 1, do 6 ao 12, fala assim: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Né? Aqui já reafirma o que Deus falou para Abraão lá atrás, que o povo seria como o pó da terra, e agora Salomão fala isso aqui: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Olha só, Salomão pede, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: por quanto ouvi isto, ou seja, por quanto pediu isso, por quanto isso estava no seu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Então, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei ainda riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Então, esse aqui a gente vê que foi o momento que Salomão pediu a Deus sabedoria. A gente vai entender, vai falar aqui por que Salomão fez isso, né? Mas eu gosto de frisar aqui no versículo 10, que ele fala sabedoria e conhecimento. Quando a gente perguntasse para alguém agora, falasse assim: o que Salomão pediu a Deus? O que a maioria das pessoas fala? A maioria das pessoas fala que foi sabedoria, como se fosse somente sabedoria. Isso aí. A palavra diz que não foi somente sabedoria. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento. Por que ele pede conhecimento também? Para tu ver que ele sabia o que estava pedindo. Porque em Provérbios 17, capítulo 17, versículo 16, diz: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem conhecimento, que não tem entendimento. Então eu consigo ver uma sabedoria assim, ó, como areia do mar. A sabedoria a gente pede a Deus, né? Deus coloca aqui na nossa mão. Mas, se não tivermos conhecimento, a gente não consegue reter a sabedoria. O que faz reter a sabedoria? É o conhecimento. Então a gente está assim, ó, joga areia aqui e sai por aqui. Quando a gente adquire conhecimento, a gente fecha esses pontos e recebe a sabedoria aqui e retém. O conhecimento faz reter a sabedoria. E viver em plenitude, né? Não é algo que tá capenga, né? Algo Exatamente. Que se complementa e que faz você viver em plenitude. Isso aí. Então vamos agora procurar saber por que Salomão pediu sabedoria. Inclusive, só para confirmar isso aí, no capítulo 3 de Provérbio, versículo 13, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha aí. Olha aí. É um ótimo complemento, reafirmando ainda mais a importância de sabedoria e conhecimento.
Show de Na bola. prática, eu queria trazer um exemplo para ficar ainda mais claro, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas sabedoria já não envolve conhecimento? Não, vou dar um exemplo. Imagina um homem que ele tem uma experiência de vida e acredita que ele tem uma certa sabedoria para lidar com as coisas, mas vamos supor que ele não tenha conhecimento, por exemplo, de finanças. Então, pela sabedoria, ele até sabe que precisa guardar para os dias de escassez, ou tempestade, ou falta, um exemplo. Mas o conhecimento sobre finanças, um conhecimento básico, já ia mostrar ele que ele precisaria investir, aprender a multiplicar e ter outros conhecimentos que farão com que ele viva ainda em plenitude, em transbordo, em multiplicação. Sim. Então, olha como é que complementa, né? Ele não ia ter somente a sabedoria, mas um conhecimento ainda maior para que ele pudesse multiplicar, para que ele pudesse ver uma plenitude dentro daquela área apenas financeira. Agora pensa isso em cada área da vida. Pô, é isso aí. Faz então, sentido para você também? Faz sentido, isso aí. A sabedoria, ela é retida pelo conhecimento, né? Vamos lá. Então vamos descobrir por que Salomão pediu sabedoria. Você já se perguntou isso? Por que Salomão pediu sabedoria? Salomão não sabia que Deus ia chegar ali e ia perguntar. E aí? Foi quando ele acabou de sacrificar, né? Deus chegou e falou, me pede alguma coisa que eu vou te dar. E aí? O que você pediria? Né? Hoje a gente tem uma referência. Pô, todo mundo sabe. Quando Deus apareceu, ele pediu sabedoria. Mas antes a gente não tinha algo desse tipo para ler, para ter uma referência. Então vamos lá, vamos descobrir por que Salomão pediu sabedoria em Provérbios 4. Vamos lá, pai, do 1 ao 3 agora. Ouve, filho, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência, pois dou boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Vamos lá, então. O que a gente vê aqui? Gente, a gente vai falar de Provérbios 4, que foi escrito por Salomão, porém foi falado por Davi. Vamos lá, olha só. Provérbios 1, 2 e 3, Salomão fala. Mas no 4, a partir do 4, já são as falas de Davi. Então, Provérbios 4 foi escrito por Salomão e falado por Davi. E posso citar já uma coisa que às vezes passa desapercebido, mas só nesses 3 primeiros versículos você já tira um grande ensinamento. Olha só. Quando ele fala, quando eu era menino, ainda pequeno, ou seja, a importância de um pai instruir o filho ainda pequeno, não esperar, não achar que porque ele é pequeno ele não vai entender as coisas, ele não vai receber determinada palavra sua. Ele pode até, não entender plenamente o que você está ensinando, né? Mas vai ficar guardado no coração dele. E outra, você já ouviu a frase que não se educa filho adulto? Tem muito pai, muita mãe achando que só vai conseguir conversar, ou quer né, instruir ali aquele filho quando ele é adulto. Mas preste atenção, não se educa filho adulto. É justamente nessa melhor fase, a fase da infância, que você precisa incutir ensinamentos de valores, de princípios, do que é importante, do que não é, do que precisa ser prioridade na vida dos seus filhos. Então, percebe? Às vezes vai passar ali, né, por distração, que os 3 primeiros versículos não são tão importantes. O mais importante é a partir do 4. Não, aqui já tem um grande ensinamento. Para você aproveitar essa tenridade, quando seus filhos ainda são pequenos, que todo tempo, né, principalmente o da infância, é o tempo de semear a palavra, o que é correto, os princípios e os valores. Então vamos ler aqui o versículo 4, onde já começa a fala de Davi. Vamos lá. E ele me ensinava e me dizia, retenha a minha palavra, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. É isso aí. Assim, ao longo da história, como você está vendo aqui, ó, e ele me ensinava. Ele quem? Que ensinava para ele? O pai, Davi. Né? Retenha o teu coração. Olha só, esse versículo fala muito de coração. E no final a gente vai explicar sobre coração, que é importantíssimo, vai determinar todo esse capítulo aqui. Retenha o teu coração as minhas palavras. Mas vamos lá, Davi. O que vocês sabem de Davi? O que a gente sabe de Davi? Davi era um homem assim, que sabia como lidar com a família dele? Teoricamente, não. Ele teve muitos problemas, tinha uma família disfuncional, né? Com todos os filhos, a gente percebe aí na história dele que ele não deu uma atenção como ele deu para Salomão, como a gente percebe aqui o quanto ele, desde pequeno, ali, Salomão instruía em sabedoria. Já os outros filhos, pelo contrário, né? A gente viu quantas tragédias ocorreram, né, ali com os outros filhos. Mas com Salomão houve um investimento muito maior. E por que será que Davi era assim? Ele não era uma pessoa de família, um pai de família, não conseguia exercer isso na família. Provavelmente, Provavelmente porque ele repetia um padrão daquilo que ele viveu. A infância dele foi marcada por rejeição. Então, uma raiz de rejeição, quando não é tratada, ela tende a se repetir nas suas próximas gerações. O que a gente mais vê, por exemplo, quando um pai ele vem de uma geração, de uma família que ele também não tinha atenção, que ele também não se sentia amado, não era instruído, né, em sabedoria, não tinha ali um investimento de tempo, energia, enfim, amor, atenção, ele tende a repetir esse padrão negativo. Isso aí. O que acontece aqui? A Bíblia não relata que
que Jessé estava ali sempre com Davi. Jessé acredito que era um pai, enviou Davi para... A gente mostra algumas passagens. Ah, Davi, leva essas marmitas aqui para o teu irmão. Mas o que tu acha que, vamos supor, o que aconteceu quando Samuel chegou lá, pai? Quando Samuel chegou na casa de Davi, qual era o cenário? Ela encontrou Jessé e os filhos deles, com exceção de Davi. E Davi estava no campo trabalhando. E ele nem se lembrou, né? Foi quando Jessé apresentou seus filhos e Samuel viu que não era nenhum deles que estava ali. E perguntou, por um acaso existe mais um, mais alguém? Aí quando falaram que Davi estava no campo trabalhando, ele mandou buscar Davi. Olha só que interessante. Era como se Davi... Samuel deu uma ordem quando chegou lá. Quero falar com todos os teus filhos. Todos, são todos. Não é isso? E a teologia acredita que muitos salmos foram escritos por Davi ainda quando morava com Jessé. Não foi depois que ele começou a reinar. Isso mostra um pouco que Davi, ele provavelmente vivia uma solidão dentro de casa. Como Carla falou, uma rejeição, provavelmente. E a neurociência nos mostra que somos seres imitadores. Então a gente precisa de quê? Referência. Referência. Davi, ele não tinha uma referência, acredito eu, de pai, de como ser com a família. Eu não sei se Jessé era assim, um bom pai, né? de um bom pai, isso aí. Eu não sei se Jessé era assim com todos os filhos, ou era assim só com Davi, mas a gente vê que Davi não tinha essa proximidade com a família. Mas Salomão fala aqui, ó, no versículo 3, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. Ou seja, tinha companhia do pai dele. Foi uma criação diferenciada. A gente não tem Por que será? disso. Uma coisa curiosa é que a Bíblia relata que os filhos de Jessé eram todos altos, fortes, boa aparência, e era exatamente o oposto de Davi. Davi era pequeno, era ruivo, e naquela época a pessoa ruiva era rejeitada pela sociedade. Não era comum, né? Tem alguma coisa estranha aí, né? Porque ele tinha um tratamento vindo do pai dele, Jessé, diferente dos outros. Isso aí. Só esses detalhes aí já nos ajudam a entender, né, essa rejeição e ele reproduzindo esse padrão de deixar também os filhos dele longe, ou não achar que não precisava ter um investimento ali de tempo, como a gente falou, né, de atenção, de instrução. Sim. E sabe o que é interessante? Que Davi cuidava das ovelhas malhadas. E ovelhas malhadas, ao contrário, uma vez um judeu falou que ovelhas malhadas não é porque elas são pintadas. Ou malhadas, nesse caso, significa defeituosa. Davi não cuidava de ovelhas perfeitas. O pai dele tinha ovelhas, mas provavelmente as ovelhas boas estavam na frente da casa, onde os mercadores, as pessoas que queriam comprar, passavam ali. Davi cuidava das ovelhas malhadas. Ainda ficavam ainda mais distantes. Que ficavam atrás da casa, talvez à beira de um precipício. Eram aquelas ovelhas que não chamavam a atenção. Eram aquelas escondidas e rejeitadas. Olha só. E Davi, provavelmente, né, ele era rejeitado e cuidava das ovelhas rejeitadas. E ele, a Bíblia relata, né, que ele lutava por essas. Olha só, ele cuidava de ovelhas rejeitadas. E como é que se formou o exército de Davi? Homens rejeitados pela sociedade. Olha só, ele... Então, gente, o que a gente aprende aí? Que a sua dor não é para te matar. A sua dor, o que você passa, é para você salvar outras vidas. Davi, por conhecer a rejeição, por cuidar de ovelhas rejeitadas, ele lutava com o leão, com o urso, para defender aquelas ovelhas, ele preparou um exército de homens rejeitados. E que a Bíblia relata que aquele exército, cada homem era equivalente a 100 homens. Olha só, cada homem do exército de Davi era equivalente a 100 homens. Eram valorosos, mas atacados na sua identidade, então poderiam acabar não cumprindo o propósito. Olha aí. Então a gente pode dizer que o exército de Davi com 100 pessoas era equivalente a um exército com 1000 pessoas. Não é? É isso aí. E de onde ele tirou isso? De homens rejeitados. Vagabundos, né? Que eram vagabundos. A Davi, quando estava fugindo, ele encontrava esses homens rejeitados pela rua, que, como você falou, sofriam na identidade. E o que aconteceu? Formou-se um dos maiores exércitos que não só Israel, mas que o mundo já teve. Mas voltando aqui, né, a essa questão de que Davi ele deu um tratamento diferenciado para Salomão, e isso fez toda a diferença para que quando ele estivesse nesse momento do holocausto, da busca por Deus, ele soubesse o que pedir. Exatamente. E a gente vai falar isso no 5, eu só queria pontuar algo. A Bíblia fala que filhos são como flechas. Gente, vou fazer como que a gente coloca a flecha, né? Como Carla falou, seu filho tenro, seu filho ainda novo. O que a gente faz com a flecha? A gente puxa ela
Enquanto ela está aqui no arco, a gente pode fazer o quê? Direcionar. Enquanto está no arco, a gente pode direcionar. Quando a Bíblia fala que filhos são como flecha, você pode lançar eles, mas para lançar você tem que direcionar. E quando a gente puxa a flecha, aonde a flecha chega? Aqui, ó, coração. Então traz seu filho para perto de você. Tem muita gente que fala que assim, eu criei meu filho e não sei o que deu. Que deu errado. Filhos não foram feitos para criar. Filhos foram feitos para treinar. Você não cria filho, você treina filho. Quando você treina ele, você direciona. E quando você solta a flecha, você consegue mudar a direção da flecha depois que você solta? Impossível. Não dá mais. Então, enquanto está aqui, ó, você direciona. Mas depois que você larga, a gente volta no que a Carla falou. Não se educa filho adulto. Né? Verdade. E há até uma tradução também, uma interpretação, né, que Deus é o flecheiro, nós somos o arco e o filho é a flecha. Olha aí. Então, quanto mais esse arco enverga, né, pelo chamado do arqueiro, quanto mais ele se submete ao quanto o arqueiro quer envergar, a flecha vai ser direcionada da maneira correta. Caraca. Tá bem? Eu quero fazer uma contagem com vocês para a gente ver como que Davi inculcou a sabedoria para Salomão. E a gente vai entender agora por que Salomão pediu sabedoria. Né? Em Provérbios 22:6 fala, educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. O que é inculcar? Lembra? A neurociência fala que somos imitadores. É você colocar aquilo na cabeça do seu filho repetidamente, você ser constante naquilo ali, para aquilo venha entrar na cabeça dele, que até depois de velho ele não vai se desviar. Carla, eu vou pedir para você ler do 5 ao 11, e eu vou contando aqui com meus dedos quantas vezes Davi falou para Salomão, só aqui de Provérbios 4, do 5 ao 11, quantas vezes Davi falou sobre a sabedoria, para a gente entender como ele foi inculcado a pedir isso na hora que Deus apareceu para ele. Vamos lá. Ele fala assim, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça. Ele dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Olha aí. 12 vezes Davi falou sobre sabedoria, só aqui, enquanto Salomão está contando. Eu acredito que Salomão lembrou do pai dele e falou, vou escrever o que meu pai me falou. Gente, e ele falou, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Ele quase que deixa Salomão sem escolha. Quando Deus apareceu e falou, o que tu quer? Eu quero sabedoria. Ele não tinha muita coisa eu acredito que ele não tinha muita coisa para pedir, porque foi inculcado a sabedoria. Que era a coisa mais importante e tudo que ia trazer consigo, né? Exatamente. Então vamos lá. A gente está entendendo agora aqui por que Salomão pediu sabedoria, né? Vamos continuar lendo aqui sobre Provérbios 4, que Davi falou a maior parte. Eu quero só pontuar uma coisa que às vezes, né, não passa desapercebido. É que quando a gente fala sabedoria, parece algo tão vazio e que não vem com outras coisas que você acaba buscando na frente do que é a prioridade. Então a gente entendeu que a prioridade é sabedoria. E olha que interessante, quando ele fala, dedique autoestima à sabedoria. Autoestima é algo que você quer muito, que você precisa, né, na verdade, ter essa vontade, esse desejo por aquilo. E quando você tem essa autoestima, ela te exalta, ela te honra, ela coloca um belo diadema sobre a sua cabeça. E um belo diadema, eu imagino como se fosse uma coroa mesmo de rei. É te posicionar de uma forma diferenciada, né? Uma coroa de esplendor, vem entendimento, enfim, é como se fosse sabedoria, um substantivo. Né? Mas junto com ela, vai trazer uma série de coisas que vão permitir você prosperidade, transbordo, plenitude, entende? Então ele quis passar realmente a importância de pedir sabedoria, porque quando ele inculcou isso e está mostrando os benefícios, você não vai querer uma coisa, você não vai também benefício naquilo. Isso aí. Né? Então, para a gente se atentar, o quanto a gente às vezes busca as coisas ao contrário, a gente já tem o direcionamento de Deus, buscar primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. A mesma coisa a sabedoria. Cara, busca primeiro a sabedoria, porque as outras coisas também vão vir junto com ela. Isso aí. Vamos falar do versículo 12 para a gente seguir aí Provérbios 4? Vamos sim. Diz assim, assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Olha aí. Quando a Bíblia fala que assim, apega-te à instrução, a instrução é um pilar da sabedoria. Você consegue saber tudo? Não. Você consegue saber tudo, pai? Não, de jeito nenhum. Como é que a gente faz para saber outras coisas que a gente deseja saber?
Buscando conhecimento. Buscando instrução. Então, a instrução é um pilar da sabedoria. O que acontece com muita gente? Às vezes a pessoa está indo mal nos negócios e ela não busca instrução. Se ela não busca instrução, ela não busca sabedoria. A pessoa está indo mal no casamento e ela não busca instrução. Se ela não busca instrução, ela não busca sabedoria. E existe um outro versículo que complementa isso que a gente está falando, que é o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de instrução. Então, entende? Como que o conhecimento ele é fundamental para a sabedoria? Aí tem muita gente que fala assim, Júlio, eu estou mal no casamento, eu preciso de um terapeuta, mas eu não tenho dinheiro. Amigo, não é questão de ter dinheiro. Salomão fala, Davi fala para Salomão, investe o que você tem para comprar instrução, para adquirir sabedoria. E outra coisa, o investir o que você tem, se hoje o que você tem é saúde, é o seu trabalho, a sua mão de obra, quantas coisas eu consegui na minha vida por permuta, por ajudando alguém, servindo alguém alguma coisa, ganhei outra coisa em troca que eu precisava, ou investir no meu tempo em alguma coisa. Hoje em dia, o que a gente mais vê é o que? A informação gratuita, porque com o advento da internet você tem uma série de conhecimentos e informações boas, relevantes, positivas, que podem agregar para a sua vida em cada área da sua vida. Então é como se não houvesse mais desculpa para você que você não tem como conseguir instrução. Porque o que mais tem são profissionais, né, especialistas em todas as áreas possíveis, ali compartilhando conhecimento que você pode buscar. E mais ainda, se você puder investir financeiramente, né, nessa instrução, melhor ainda. Mas hoje não há mais desculpa para a gente se colocar nesse lugar de que eu não sei, vou fazer da maneira que eu acho que tem que fazer, e continua ali dando errado, Isso aí. né? E o orgulho não investe. deixa buscar instrução. Se você não busca instrução, você é o quê? Arrogante. O que é arrogante? É continuar quebrando a cara em algo que você sabe que não sabe e não busca instrução. Salomão, ele começou a reinar muito novo. Acredita-se que em torno de 12 anos de idade ele começou a reinar. Então era uma criança, um pré-adolescente, quando ele começou a reinar. E Davi não só instruía ele, porque Davi já estava bem velhinho, já estava quase partindo. Foi Adonias, filho de Davi, com Davi vivo, se proclamou rei. E o que Davi teve que fazer? Às pressas, fazer Salomão reinar. Muito novo, mesmo vivo. Aproveitado, enquanto Davi está vivo, Davi pode transferir isso, que senão Adonias ia reinar. Então, quem era a pessoa mais preparada para reinar? Adonias era mais velho, Salomão era uma criança. Mas quem era a pessoa mais preparada para reinar? Salomão. Por quê? Pela instrução que ele deu a ele, não deu Adonias. Isso aí, perfeito. E outra, pelo coração ensinável, provavelmente. Pelo coração aberto a realmente receber, a instruir. A receber essa instrução, na verdade. Né? Claro que ele passou diversas coisas de conhecimentos que eu acredito que ele não precisaria passar se ele fosse adulto. Um exemplo, quando ele fala, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, tem muito a ver com companhias. E geralmente, quando você é muito jovem, você tende a ser levado pelas más companhias. Até adulto também, mas é mais difícil. Mas você percebe aqui que ele vai dando algumas instruções que tem muito a ver também com que ele ainda jovem não venha se corromper. Então, isso é fantástico. Qual é a diferença? Quer falar? Mas isso aí se aplica em qualquer parte da nossa vida, nas indústrias. Por isso que existe o Senai, que prepara a pessoa para trabalhar na indústria. Sim. Para você ser um médico, você precisa buscar instrução, conhecimento numa faculdade. Sim. Então, tudo você precisa de instrução. Sim. Sabedoria, né? Sabedoria, a instrução é um pilar da sabedoria. Ou a gente pensa que é o quê? Vou pedir sabedoria a Deus. E Deus vai formar você um médico. Pô, não vai. O que eu acredito que Salomão fez? Ele pediu sabedoria a Deus. Deus falou, vou dar. Já dei. Só que, o que Salomão fez? Salomão sentava, como era normal, era de costume, mas ele devia fazer isso muito mais do que os outros, ele sentava na porta do reino. Para quê? Para ouvir as demandas do povo. Imagina quantas pessoas do povo chegavam com uma demanda. Salomão, aconteceu isso, como aquelas mulheres, aquelas duas que Salomão falou que ia cortar o filho no meio, ia dar para cada uma. Aquela foi relatada, mas ele fazia isso o tempo todo. E sabe quando que a gente vê isso? Que depois, quando ele montou a casa dele, ele montou o templo, e enquanto ele estava montando o templo, fazendo o templo, ele fez a casa dele. Todo esse processo de fazer os dois demorou 20 anos, o templo e a casa dele. Enquanto ele fazia a casa dele, ele fez um espaço para receber pessoas com demanda. Então, vinha gente de toda a terra. E vinha gente de toda a terra. Ele começou a não atender só o povo dele. Porque a sabedoria é o quê? Não é o saber somente. Sabedoria é principalmente o fazer, praticar. Né? Essa é a sabedoria. Olha só, feliz é aquele que ensina o que sabe, porém o que vive o que ensina. Isso aí. E quem era mais preparado para reinar? Adonias ou Salomão? Eu perguntei isso.
Os dois eram filhos de Davi, correto? Mas Adonias tinha um pai, né? Davi. Salomão não tinha só um pai. Ele tinha também um mentor. Ah, sim. Ele tinha um mentor, porque Adonias, ele não andava com o rei, ele era filho do rei. Lembra que a gente falou? Filho não é para criar. Ah, eu criei meu filho, não sei por que deu nisso. Não sei por que isso aconteceu, eu não criei ele assim. Filho não foi feito para criar. Filho foi feito para treinar. Davi criou Adonias, Davi criou Absalão, Tamar, criou os outros filhos dele. Mas quem Davi treinou? Salomão. Então, com 12 anos, Salomão estava mais apto para ser rei do que os outros irmãos mais velhos. Né? E, como a gente falou aqui, para a gente poder entrar já em Provérbios 14, continuar Provérbios, a gente vai ter que dar uma fugidinha aqui para a Primeira Reis. Por quê? Presta atenção, Davi, ele não só treinava, como ele verbalizava para Salomão, mesmo muito novo, que Salomão era sábio. Profetizava. Profetizava. Né, olha só, Salomão começou a reinar. Eu acredito que ele só teve esse encontro com Deus de pedir sabedoria mais de 5 anos depois. Ou seja, ele já reinava antes de pedir sabedoria. E olha só o que Davi fala. O que significa Salomão? Primeiro, é aquele que traz a paz. Salomão. Só o significado do nome dele já era profético, porque pro propósito que ele ia viver. Por que Davi colocou esse nome em Salomão, se Davi é um homem de guerra? Não era para ele colocar um nome de guerra? Mas ele falou, vamos botar o nome do meu filho, vai ser Salomão, porque através dele vai vir paz. E o que aconteceu com Israel? Com certeza tem o dedo de Deus nisso, né? Isso aí. Salomão não teve guerra. O reinado dele não teve guerra. Mas só que ele precisaria fazer alguns ajustes que muitas vezes, para a gente trazer paz, tem que ter uma guerra. Muitas vezes, para estipular a paz, tem que ter a guerra. Ou alguns desconfortos. Que vão levar você a fazer o que é certo. A guerra que eu estou falando aqui é um desconforto. Tem muita gente que quer ter paz, mas não quer largar aquele amigo. Aquele amigo que não ajuda a trazer paz para o teu casamento. Não é assim? Tem muita gente que quer ter paz, mas não quer largar certos tipos de ambiente, de hábito. Então, para se estabelecer a paz, nós precisamos fazer algumas escolhas. E o que Davi falou antes de morrer para Salomão? Em 1 Reis 2, 5, Davi fala assim, Salomão, tu sabes o que fez Joabe, filho de Zeruia. Quem era Joabe? Um dos maiores capitães de Davi. Um homem que era excelente na guerra, mas fez algumas besteiras. Davi fala, e o que Joabe fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais os matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos, e nos sapatos que trazia nos pés. Mas agora, Salomão, não tenhas Joabe por inculpável, pois ele tem culpa. Aí olha só o que Davi fala para Salomão. E só um detalhe. É difícil se o propósito era um reinado de paz, se você mantiver capitães sanguinários que a vida toda foram ali forjados em guerra, em matança, e realmente trazer a guerra, como é que você vai? Não tem como. Fica obsoleto, né? Isso aí não se enquadra no sistema. Exato. Como Salomão ia ter um reino de paz, ele precisava eliminar tudo que não trazia paz. Aí eu te pergunto, o que tem na tua vida hoje? Se faz essa pergunta, que você já sabe, tá? Você já sabe que não te traz paz, que você precisa eliminar. Se responde. Não precisa falar pra gente não, né? Só se responde o que tem na tua vida hoje que você sabe que tem que eliminar, e isso está roubando a paz não só da tua casa, mas da tua família. Então, olha só o que Davi fala para Salomão. Ele fala para Salomão matar Joabe, né? Apesar de ser um dos melhores dos seus guerreiros, mata porque fez besteira e vai sujar o teu nome, o teu reino. Aí ele fala assim, mas agora não tenhas por inculpável, Salomão, pois tu és um homem sábio. Olha o que ele fala para o filho dele, que era um pré-adolescente. Tu és um homem sábio. Salomão nem sonhava em pedir a Deus. Deus ainda não tinha aparecido para Salomão e para falar, pedes o que tu queres. Mas Davi já estava falando, tu és um homem sábio e bem saberás o que lhe has de fazer para que faça com que os cabelos brancos de Joabe desçam à sepultura com sangue. Olha o que é reforçar a identidade de um filho. Palavras têm poder, isso a gente já sabe, mas a gente esquece. Né? Então veja, o que você tem falado para o seu filho que ou reforça uma identidade forte, saudável, né, elevando a autoestima, você tem feito isso, ou não, você tem praticado, tem declarado, né, profetizado palavras que afetam essa identidade, porque isso vai se refletir automaticamente na vida adulta dele, na autoestima que ele vai carregar para a vida adulta. Não pense que o pai e a mãe como autoridade, né, aquilo que ele... Enfim, toda e qualquer autoridade na vida de uma criança reforça uma identidade. Até professor, pastor,
enfim, tudo que é considerado autoridade na vida de uma criança e que ataca a sua identidade ou reforça, vai se refletir na fase adulta. Então, é muito interessante ele fazer isso, né? Porque, de fato, está se formando uma identidade. E ela tanto poderia ser de alguém, um rei fraco, um rei desobediente, ou um rei omisso, ou como ele fez corretamente, né? Um rei com uma identidade forte, uma identidade de sabedoria, ainda que não tivesse. Porque o declarar, o profetizar é isso, é você falar palavras, fazer declarações por fé, ainda que não esteja acontecendo. Mas, mediante essa postura, você vai estar formando, sim, algo que vai se refletir lá na frente. Isso aí. Em 1 Reis 2:6, eu quero frisar que a gente está aqui no capítulo 2. Vocês já vão entender por que eu falei isso. Davi fala para Salomão matar Simei, que foi o homem que amaldiçoou Davi. Davi falou, não vou te matar, que a gente está numa comemoração, não matou. Mas quando chegou perto de Davi morrer, ele foi para Salomão também e falou, mais uma limpeza aqui. Mais uma limpeza para ter um reino de paz. Faze, pois, segundo a tua sabedoria. Profetizou de novo para Salomão que ele tinha sabedoria. E não permitas que os cabelos brancos de Simei desçam à sepultura em paz. Por que eu falei 1 Reis 2? Porque em 1 Reis 3 já tinha passado um tempo. Já tinha passado um tempo, aí sim, foi o rei Salomão a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou, e em 1 Reis 3 apareceu o Senhor a Salomão de noite e disse, pede o que queres. Tocou o coração de Deus, abriu as comportas do céu. Davi já inculcava a sabedoria para Salomão e já profetizava, falando, você já é sábio. Então, quando aqui, no 3, só alguns anos depois, quando Deus apareceu para Salomão e falou, pede o que queres, Salomão foi lá e pediu sabedoria e conhecimento. Vamos para Provérbios 4:14 agora? Versículo 14? Diz assim, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Olha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Olha só. O que Davi está falando aqui para Salomão? Evite-o. Não entres pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Depois ele completou, né? Evita, passa de largo, passa distante disso. Por quê? Que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E se você está num caminho de maldade, você já não está debaixo dos caminhos de Deus. Porque em Provérbios 2:7 fala, e ele, né, Deus, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então não adianta. Quem vai pedir a sabedoria e receber são os retos. Júnior, os maus, os ímpios, não podem ter sabedoria, não recebem a sabedoria? Não. A sabedoria ela vem do alto e ela só é dada por Deus. Os maus não recebem. Pô, Júnior, eu já vi um pessoal que é mau, mas são inteligentíssimos. Eles não têm sabedoria. Eles são astutos. Os maus recebem estutícia, que os torna astutos. Os bons recebem sabedoria. O diabo tem sabedoria? Não. Ele é o quê? A Bíblia fala que ele é astuto. Então, quem é do mal, quem direciona, não quem é, né, mas quem direciona o coração para o mal, não espere receber sabedoria. Quem é do mal não vai receber sabedoria, vai receber estutícia, vai ser astuto, porque do mal vem a estutícia. A Bíblia deixa isso bem claro aqui, né? Em Provérbios 2:7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, se Davi queria que Salomão tivesse sabedoria, o que Davi tinha que falar? Exatamente isso. Meu filho, seja bom e reto. Porque quando você pedir sabedoria, Deus vai te dar, se você for bom e reto. Porque se você for mal, Deus não vai te dar sabedoria. Porque a sabedoria só recebe quem é bom. E a sabedoria é o quê? É uma pessoa. Não é uma pessoa? Uhum. Que pessoa? Jesus. Então Salomão era a sabedoria? Não. Salomão tinha a sabedoria. Mas se ele ficasse mal, o que ia acontecer? A sabedoria ia se apartar Com dele. certeza. Ia se apartar dele. E foi o que aconteceu. Ia invalidar. Porque Eclesiastes 10:1 fala, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Ou seja, a pessoa tem sabedoria. Ela pode, ao invés de usar a sabedoria, usar uma estutícia. Mas vai inutilizar todo o unguento do perfumador. Inutilizar. Se você tem sabedoria e manipula, utiliza a sabedoria para manipular, inutiliza toda a sua sabedoria, porque você sai da posição de bom, aquele que tem sabedoria, para mal, até aquele que é astuto. Não sai, né, bem, da mesma fonte água doce e salgada. Isso aí. Não tem como sair
da mesma fonte, água doce e salgada. E o versículo 18 diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. E a gente tinha falado sobre... Você só vai querer muito uma coisa se realmente aquilo você perceber o benefício, o valor. Isso até quando você vai contratar um serviço, alguma coisa, né? Assim, você quer comprar algo, você tem que perceber um valor ali para você desejar aquilo. E a gente percebe muito quanto Davi vai mostrando os benefícios da sabedoria, os benefícios de andar por um caminho de retidão, né? E mais uma vez ele fala: a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, né? Não é trevas, não é um lugar de escuridão, é um lugar de luz. Fala o 19, que agora a gente vai entender mais ainda o que você falou. Olha só como é que se complementa. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que você vai crescendo, vai brilhando, brilhando. A gente entende que vai crescendo. Já o caminho dos ímpios, você vai descendo. E olha que a claridade, quando há luz no seu caminho, você vai percebendo, ainda que com circunstâncias que todos nós vamos viver, mas quando você está no caminho de retidão e há luz, você consegue perceber que algumas circunstâncias, poxa, são do seu bem, tudo está cooperando. Mas uma vez que você está vivendo em densas trevas, você nem sabe no que você tropeça. Imagina, é uma vida de muita confusão, e você vai aceitando muitas vezes as coisas e não vai percebendo quantas vezes você está se envolvendo num abismo, né, caindo num abismo. Por quê? Porque há trevas, a escuridão, e você não percebe o quanto aquilo está te fazendo mal e você não está num caminho de bênção. Isso aí. Vamos agora, a gente está no 20, né? Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Vamos lá. Diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Até aí, ó. Porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu ser. Quando ele fala porque são vida, quem é a vida? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a sabedoria, a estrela da manhã. Então, só nessas palavras aqui, Davi está entregando para ele. Quando ele fala porque são vidas, minhas palavras, ele está falando Jesus. Quando ele fala sabedoria, ele está falando Jesus. Jesus, Jesus. Olha só a intimidade que Davi tinha com Deus. Então, vamos para o 23 agora. E diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos até o 23. Olha só, gente. Davi falou algo aqui para Salomão. Na minha versão está sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que significa procedem as fontes de vida? Guarde seu coração, porque toda a sua vida vai sair daqui. E quando a Bíblia fala, e quando o Davi fala para Salomão isso, e Salomão escreve aqui, sobretudo. Vocês têm noção do que significa sobretudo que se deve guardar? Salomão está falando, olha só, isso aqui que meu pai falou, meu pai Davi, é o seguinte: Salomão pensando, eu já escrevi 3 livros. Eu escrevi Cantares, eu escrevi Cantares quando era mais novo, né? Depois Provérbios, e o meu último livro foi Eclesiastes. Mas de tudo que eu escrevi, isso aqui, sobre tudo que eu devo guardar. Que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala coração, não é isso aqui não, tá, gente? Não é esse coração de carne que tem aqui não. É porque antigamente, vamos supor, tudo que sentia, tudo que a gente sentia, a gente sente aqui, né? Tudo que a gente sente, tu vai fazer uma prova. Tá nervosa, como é que fica o coração? Pum, 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 pum. Tu vai encontrar alguém que você ama. Pum, 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 pum. Mas vamos substituir por pensamentos. Por mente, né? Por pensamentos, isso aí. Porque tudo começa nos nossos pensamentos, gente. Preste atenção nisso. Tudo começa nos nossos pensamentos. Porque um pensamento vira um sentimento, que vira uma atitude, que vira um resultado. E se você continuar, vira um hábito. Olha só. E esse hábito forma o teu caráter. Mas começou aonde? No pensamento. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o seu pensamento. O que você tem deixado entrar aqui, ó, no seu pensamento, que a Bíblia chama de coração. Existe um grande líder, né, que ele fala disso no curso dele. A primeira coisa que ele fala: coloque um guardião na sua mente. Paulo já fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que você tem deixado entrar aqui, ó, no seu pensamento? Porque o seu pensamento vai formar tudo que você é. Ou seja, se você tem bons pensamentos, você vai ter bons resultados. Se você tem maus pensamentos, seus resultados serão maus. E outro versículo que complementa é quando ele fala: se os teus olhos forem luz, tudo ao teu redor, né, será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão densas trevas serão. Isso tem muito a ver. Se você tem pensamentos maus, consequentemente você vai ver as pessoas, vai enxergar as pessoas como sendo mais, como querendo te enganar, como, enfim, tudo ao seu redor vira essa treva. Né? Mas uma vez que você guarda a sua mente
e você passa a ter esses olhos bons de ver realmente as coisas de uma maneira como Jesus veria, né? Tudo ao seu redor começa realmente a mudar, a ser transformado. E quando você fala assim, meu bem, a maneira como você pensa, assim você vai ser, na verdade, assim você vai ser, assim você vai fazer, assim você vai viver. Se você não enxerga que você é uma pessoa de valor, consequentemente, as pessoas também não vão te enxergar como alguém valoroso, valorosa, né? Se você não enxerga que a vida é boa, pode ser boa, ainda que com dificuldades, você vai viver realmente uma vida de muita dificuldade, e só desafio, e só luta, e só, enfim, Assim coisas como negativas. é o que você falou. Henry Ford falou o seguinte: se você pensa que é um vitorioso, você está certo. Mas se você pensa que é um derrotado, você também está certo. Na Bíblia já fala o seguinte: aquilo que o homem pensa, assim ele é. Então olha como que o pensamento determina tudo. Determina tudo. Isso aí. E olha como é que o Davi aqui, ele também foi muito assertivo em complementar, ensinando a Salomão a ter cuidado com os ambientes, com as pessoas ao redor dele, porque isso é guardar o coração. Como é que eu guardo meu coração? Na verdade, como é que eu guardo a minha mente? Se preocupando com aquilo que entra, com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, no ambiente que você está. É isso aí. Porque o que vai determinar o que você pensa? O que você vê, o que você ouve, né? O que você fala. O que Jesus falou? O que mata o homem não é o que entra, mas o que sai da boca dele. Porque o que sai da boca dele vem de onde? Do coração. E é isso que mata o homem. O que o livro dos livros também fala? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, aquilo que você conversa também vai mexer com o seu pensamento. Quantas vezes você gostava de alguém, mas abriu espaço para fofoca e você começou a ter pinimba com aquela pessoa? Porque você não vigiou os teus pensamentos. Então, o que você tem, a pergunta que eu faço, né? O que você tem deixado entrar aqui no teu pensamento, se dos seus pensamentos vai sair toda a tua vida. Tudo que vai acontecer na tua vida vai começar nos teus pensamentos. E complementando, quando a gente fala que os resultados vão dizer, né, se você realmente tem sabedoria ou não, se você está vivendo aquilo que fala ou não, é interessante que a gente começa a perceber que a sabedoria está como um substantivo, mas ao lado dela há um monte de verbos. Né? Eu só tenho sabedoria se eu perdoar, se eu souber esperar, se eu souber ouvir. Olha quantos, se eu souber obedecer, olha quantos verbos estão linkados, né, a esse substantivo pequenininho, mas que vão dizer se realmente você tem sabedoria ou não. Porque a sabedoria é um substantivo. Mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria é o fazer. Que é um verbo. Que é um verbo. E é um verbo de ação. Então a sabedoria é uma ação. Saber e não fazer é o mesmo que... Não saber. Tem muita gente que sabe ler. Mas se não usa, se não lê, qual a diferença dessa pessoa com o analfabeto? Nenhuma. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Agora, por isso que eu reforço o ditado que diz: feliz é aquele que transfere o que sabe, porém mais ainda o que vive o que ensina. Isso aí. E vamos falar aqui sobre o que Jesus fala, né, dos pensamentos. Em Marcos 7:21, olha só como é importante o pensamento. Como que a gente está tão distraído que não guarda. A gente dá nossos pensamentos para Instagram, para novela, para fofoca, e a gente está se autodestruindo. A gente não está destruindo o outro. A gente se autodestrói, e quando a gente se destrói, automaticamente a gente destrói o outro. Porque a Bíblia fala o seguinte, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, correto? Se a gente não se ama, tu acha que a gente vai amar o próximo? Jamais. Se a gente se ama um pouquinho, a gente vai amar o próximo um pouquinho. Se a gente se ama um montão, a gente vai amar o próximo um montão. Porque é um espelho. Ama teu próximo, mas como? Como a ti mesmo. Então não tem como amar o próximo diferente do que você se ama. E tem muito a ver esse cuidado, esse amor próprio, tem muito a ver com a identidade, como você se vê. Mais uma vez, olha a importância de você guardar o seu coração, guardar a sua mente, na verdade. Quais são os pensamentos que você tem sobre si mesmo? Que você é capaz, que você é merecedor, que você é realmente alguém de valor, é amado, enfim. Todas essas crenças que você tem sobre si mesmo vai afetar tudo, o que você vive, o que você se acha merecedor, o que você se acha capaz. Então, mais uma vez, né, olha como é que Davi foi muito assertivo em reforçar uma identidade, né, de valor, de alguém sábio, de alguém instruído, enfim, corajoso, né? Não sei quantos adjetivos Davi profetizava e declarava sobre a vida de Salomão, mas a gente vê o quanto isso é fundamental para que os teus resultados sejam esses que te levam a uma vida de plenitude e o teu propósito se cumprindo. Porque dificilmente alguém que não se vê capaz, né, que não se vê merecedor de viver coisas boas e viver as bênçãos de Deus, enfim, vai viver isso se pensar sobre si mesmo de uma forma deturpada, de uma forma negativa. Isso aí. E vamos falar então sobre pensamentos maus, como tudo começa no pensamento, para a gente entender. Jesus falou em Marcos 7:21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os maus pensamentos. Só que o versículo não acaba aqui.
ele elenca. Aonde começa tudo? Nos maus pensamentos. Aí depois ele fala, dos maus pensamentos vêm os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Onde começa tudo isso? Nos maus pensamentos. Ninguém adultera do nada. Ninguém mata alguém do nada. Ninguém chega, vou matar aquele do nada. Nunca é do nada. Começa aonde? Nos maus pensamentos. Então por que a gente tem que colocar um guardião aqui, ó, nos nossos pensamentos? Para que não tenhamos maus pensamentos e sejamos tomados depois desses maus pensamentos por adultério, por fornicação, tudo isso que Jesus falou. Então, quem escolhe o que vai entrar na nossa cabeça? Somos nós mesmos. A gente pede a Deus sabedoria, correto? Deus dá. Mas nós fazemos as escolhas inteligentes para reter ou não a sabedoria. Agora vamos ver o que Paulo fala de como se deve pensar. Jesus já explicou aqui como não se deve pensar e Paulo explica como se deve pensar em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, pensai em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. De novo eu te faço uma pergunta. O que você tem deixado entrar através dos seus olhos, ouvidos, conversas, do que sai da tua boca, do que você fala, o que você tem deixado entrar nos teus pensamentos? Isso vai determinar os teus resultados. Já determinou seus resultados no passado, determinam seus resultados de hoje e vão determinar seus resultados no futuro. Você sabe o que significa benignidade? Benignidade significa pensar bem sobre. Deus, quando ele olha para a gente, ele olha com benignidade. Ele pensa bem de você. Se o que manda é o pensamento. E se o que manda é o modelo que Jesus faz? Benignidade. Como é que você olha para o seu marido? Como é que você olha para sua esposa? Como é que você olha para o seu pai, para sua mãe? Para aquele que te magoou, para aquela que te magoou? Com benignidade? E em Jeremias, né, a gente falou que como Deus pensa da gente, em Jeremias 29:11 fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha como que Deus pensa da gente. Se você passar a pensar assim de alguém, você vai ver de tudo na sua vida, Si mesmo. ter bons pensamentos, inclusive de si mesmo. Inclusive de si mesmo. Tudo vai mudar. E, para a gente concluir, em Jó 28:28, está escrito assim, disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então Deus te dá a sabedoria, mas quem tem que escolher, não todos os dias, né, mas todo o tempo, se apartar do mal, somos nós. Isso cabe a nós. Porque se você pediu sabedoria, Deus já te deu. Mas a gente precisa de inteligência para reter e viver tudo que a sabedoria tem para nos dar. Fazendo boas escolhas e sempre debaixo do temor de Deus. Isso aí. Então, concluímos aqui, né, Provérbios 4, falando um pouquinho sobre sabedoria. Pai, quer fazer alguma consideração final? O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. E eu quero deixar aqui, a nossa meditação, em Provérbio 3, versículo 13, que diz, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Amém. Glória a Deus. Amém. Carla, quer deixar alguma consideração final? Quero avisar você, mais uma vez, reforçar aqui, que a sabedoria pode ser um substantivo, mas você só vai viver em sabedoria e em conhecimento quando você estiver em volta dos verbos que envolvem a sabedoria. Como a gente falou, seja obedecer, perdoar, né, ouvir, esperar. Não sei qual é o verbo que você vai precisar colocar em foco agora nesse momento na sua vida, para você, de fato, viver em sabedoria. Isso aí. E se você quer a sabedoria, primeiro é pedir a Deus. Se você ainda não pediu, pede a Deus sabedoria, que Ele quer te dar essa sabedoria. E, ao mesmo tempo, Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, que só assim você vai conhecer a quão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, peça a sabedoria, mas tome conta dos seus pensamentos. Faça escolhas assertivas e inteligentes sobre o que você vai deixar entrar aqui. Porque isso sim vai determinar tudo que procede do seu coração, todas as saídas da vida, como o livro dos livros fala aqui. Eu quero agradecer, né? Amém. Por você estar aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E falar para você que se essa palavra contribuiu alguma coisa para a sua vida, compartilha, curte. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque a gente sempre vai trazer
a palavra do dia, uma palavra aqui para edificar a sua vida, e não só a sua, né? Com Mas certeza. tudo que a gente fala Muito aqui também. é bilateral, né? A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Amém. Então, o que a gente está falando aqui não serve só para você, mas primeiramente serve para gente. Amém. Então é isso. Amém. Obrigada pela sua audiência. Se Isso aí, inscreva, obrigado. acompanhe. Tenha uma Fica conosco. semana abençoada Amém. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.